Olha, eu estou recebendo aqui no programa agora mesmo o médico ex-prefeito Fabiano Ribeiro. Está aqui comigo, seja bem-vindo. Tem um tempo, na verdade, que a gente já não se encontrava por aqui, né? E estamos nos encontrando hoje. Deixa eu pegar aqui para você que está assistindo poder ver também. Isso, vem comigo. Está aí na tela, né? O doutor Fabiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, ao município de Pariconha, em toda a região. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, o amigo Jota, onde nessa extraordinário programa com grande audiência que cada vez mais vem crescendo pelo seu trabalho e toda da sua equipe. É um prazer. Bom, o doutor Fabiano é médico dermatologista, né? E cirurgião dermatológico. Isso, e por esta razão é a melhor pessoa que nós temos para conversar um pouco também sobre esta área, né? Nós temos na nossa região esse serviço ofertado pelo o poder público, mas com umas certas limitações que o próprio SUS impõe, né? O SUS não cobre tudo. E na região existe o serviço prestado também de maneira privada. O doutor Fabiano atua nas duas áreas, né? Tanto no público como no privado. E a procura tem sido muito grande. Também pelo advento das redes sociais. Ninguém quer aparecer de qualquer jeito nas redes sociais. Então o pessoal fica mais ligado na questão estética. Como é que tem sido, doutor Fabiano, a procura do pessoal pelos procedimentos dermatológicos? E qual é o mais comum procurado pelas pessoas? É correto, né? Cada vez mais a procura ao especialista em dermatologia e cirurgia dermatológica vem aumentando a procura não só nos ambulatórios públicos, como também nos consultórios particulares. E assim, no meu foco, na realidade, é a dermatologia clínica, mas com foco na cirurgia dermatológica, principalmente na busca incansável do câncer de pele. Então, isso a gente tem visto, tanto aqui no atendimento que nós fazemos pela prefeitura aqui de Delmiro Gouveia, de Água Branca, de Pariconha, e isso as prefeituras têm dado esse acesso à população para que possa ter mais essa outra opção de especialidade, que é a dermatologia e a cirurgia dermatológica. E nesses últimos 6 anos, Jota, assim, é muito câncer de pele que a gente tem deixado de estar circulando em nosso meio aí, que a gente tem tirado através de cirurgias que a gente tem feito. Então isso é um prazer muito grande estar podendo colaborar com o serviço de dermatologia aqui em Delmiro, em Pariconha, em Água Branca, isso trazendo com que a população fique menos apreensiva e com a opção terapêutica, que é o famoso câncer de pele. É feito no próprio município, doutor Fabiano? No caso de Delmiro Gouveia, nós realizamos as cirurgias em Paulo Afonso, né? Delmiro Gouveia, a prefeitura, ela faz esse feedback conosco lá em Paulo Afonso, ele encaminha esses pacientes para a gente operar lá em Paulo Afonso. E isso tem sido, assim, realmente uma grande opção, onde a prefeitura tem feito esse bom trabalho, onde, hoje em dia, para se conseguir uma cirurgia dermatológica voltada ao câncer de pele, muitas vezes se torna até mais difícil de conseguir uma cirurgia de hérnia, de vesícula, de mioma, esterectomia. Então isso tem sido realmente um grande serviço que a prefeitura de Delmiro Gouveia, Pariconha e Água Branca tem desenvolvido junto à sua população. Então o câncer de pele é o carro-chefe entre os procedimentos, né, que são realizados. Sim. Meu foco, como não fazemos muita parte estética, né, eu deixo para os colegas, né, a cirurgia de estética que nós realizamos é a otoplastia, no caso de orelha de abano, e a blefaroplastia, no caso de queda e excesso de pele nas pálpebras. Como é esse negócio de orelha de abano? Dá uma reduzida na orelha? Isso, existe hoje 2 técnicas que são previstas para realizar o procedimento de orelha de abano, que é através da cirurgia aberta, onde a gente faz a redução, uma redução da cartilagem por trás da orelha e faz essa fixação onde a orelha consegue voltar a um local fisiológico, né? Nada além da fisiologia natural da orelha. E existe também aqueles procedimentos que é feito com que podemos dizer não cirurgia aberta, através de fio
né, onde não absorvível, onde a gente consegue fazer a aplicatura dos pontos da orelha, fazendo com que essa orelha volte para um local mais próximo da calota craniana, onde seja de melhor satisfação para o paciente. Tá. Voltando aqui para a parte clínica, você falando do câncer de pele, né, e falando do procedimento cirúrgico mesmo, que resolve o problema. Que a pessoa se livra ali daquele câncer, né, vai ter uma vida agora com mais cuidados, né, mas se livrando. E isso ofertado pelos municípios. Isso é muito bacana, né? Eu vi aí que você comemorou isso e tem que comemorar mesmo. É verdade. É um feito muito grande. Verdade, né? A Prefeitura de Delmiro Gouveia, através da sua prefeita, os prefeitos respectivos, Pariconha, Antônio, a prefeita de Água Branca e aqui Ziane Costa, ela tem feito essa grande preocupação, né, com os pacientes voltados à questão da pele. Inclusive, não estou autorizado nem a falar, mas irei falar, porque amanhã estarei também aqui no mutirão, aqui ofertado pela Secretaria de Saúde, um mutirão que vai realizar no shopping, onde vai ter não só a dermatologia, como várias outras especialidades, até mesmo exames de imagem. Então é um grande feito que está sendo realizado também aqui em Delmiro Gouveia. Com relação à remoção de sinais, você tem sido muito procurado? Sim, é o foco, né? Porque na realidade o câncer de pele, às vezes as pessoas têm aquele conhecimento que acham, não, mas aquele sinal foi desde nascença, né? As pessoas acabam falando dessa forma. Mas é justamente através dos sinais de nascença, que podemos dizer que são chamados nervos congênitos, que são os oriundos, grande parte dos cânceres de pele, porque há transformação naqueles sinais, e é por isso que tem que haver sempre a avaliação anual àqueles pacientes que têm pintas, que têm sinais, que tem alguma feridinha que parece uma espinha, que não cicatriza, que melhora e depois volta a abrir de novo. E isso tem tudo a desenvolver, ser um pré-diagnóstico de câncer de pele. Então, hoje em dia e já há muito tempo, as pessoas podem fazer o seu próprio exame também, para um despertar para ir a algum especialista de pele. Qual seria? Seguir a regra do ABCD. O A através da assimetria, né? Você divide virtualmente aquela mancha ou aquela pintazinha. Se a do lado direito tiver igual ao do lado esquerdo, elas são simétricas. Sim. Então isso significa que tende a não ser câncer de pele. Se ela é irregular, a direita é diferente da esquerda ou vice-versa, isso pode ser um sinal para ser uma lesão suspeita de câncer. E a letra B é as bordas, né? Se o sinal tem uma bordazinha lisa, regular, sem nenhuma tortuosidade, isso tem tendência a ser um sinal benigno. Mas se aquela bordazinha ela for irregular, cheia de espiculada, ou seja, não é aquela bordazinha lisa que é fácil de visualização, isso tende a ser sinal um câncer de pele. E a letra C é a cor, né? Se aquele sinal, aquela pinta tem só uma cor, a tendência maior é de não ser um câncer de pele. Mas se aparece com uma ou duas cores, às vezes tem um marronzinho claro com uma parte enegrecida, então aquela sinal, aquela mancha tende a ser um câncer de pele. E se for só uma cor, é um sinal benigno. E o D do diâmetro. Então, as lesões que são abaixo de 0,6 centímetro, eles tendem a ser um sinal benigno. Aqueles que são maiores do que 0,5, 0,6 centímetro, eles tendem a pode evoluir para um câncer de pele. Então, com esse despertar, esse cuidado que o próprio paciente pode fazer em casa, em domicílio, serve de alerta para procurar o mais breve possível um especialista na área. Pelo que você tem atendido, esse câncer é mais comum em homens ou em mulheres? Olha, a exposição é maior em homens, tá? Porém, existe cânceres, não que a mulher não tenha, porque hoje algumas práticas laborativas, que é o trabalho, os homens eles têm a exposição maior ao sol. E é um grande vilão, além da genética, é um grande vilão para o câncer de pele. Então, pacientes que lá atrás não tiveram proteção, se expuseram ao sol
ou o paciente que é um agricultor, o paciente que trabalhava em linha de transmissão, enfim, na área externa, e não tinha aquele cuidado lá atrás, há 10 anos atrás, pode desenvolver lesões com 10 anos depois e a pele vai se transformando e com isso nós temos a tendência de ter mais lesões em homens do que em mulheres. Qual a parte do corpo mais incidente? As áreas fotoexpostas, né? As áreas principalmente face, né? Dentro da face, a região frontal e nariz, e não que a orelha e o pescoço, que é uma outra parte do corpo, não possa ter. E os braços e a região externa, dorso da mão, braço e antebraço, são áreas mais comuns de onde são fotoexpostas, ou seja, tem mais exposição solar e com a tendência maior de ter câncer de pele. Mas eu tenho operado também vários cânceres de pele em colo, na região da face anterior do tronco, em dorso, na face das costas. Ou seja, o câncer de pele ele tem que ser realmente reavaliado anualmente para aqueles pacientes que têm essas manchas e pintas e consiga realmente cada vez mais prevenir e se tornar uma cirurgia pequena, né? Porque o câncer de pele é diferente, né? Porque quando se fala de câncer, o câncer é diferente, de pele é um pouco diferente da questão quando é um câncer de mama, quando é um câncer de pulmão, de pâncreas, de útero, porque na sua grande maioria, 95% dos cânceres de pele, não precisa fazer quimioterapia, não precisa fazer radioterapia, apenas o procedimento da exérese daquela lesão já dá uma cura àquele paciente. Ou seja, só posteriormente, depois, durante mais ou menos 4 anos, você fica acompanhando uma vez por ano com um especialista e o paciente acaba tendo alta daquela lesão. Então, o mais breve possível, ter aquela manchinha, ter aquela espinha que realmente não cicatriza, que parece que espinha, que não é, a gente recomenda sempre procurar o especialista para que possa sanar o mais breve possível aquela lesão. Gente, estamos conversando aqui com o médico Dr. Fabiano, médico dermatologista, cirurgião na área, tá aqui conosco falando sobre a importância, né, desse atendimento, do procedimento cirúrgico dermatológico que tem sido feito e tem garantido a muitas pessoas sobrevida mesmo, pessoas que têm se livrado de uma doença que ninguém aceita, recebem um diagnóstico com tranquilidade, né? Verdade. Em Pariconha, que eu acabei não falando, nós realizamos também lá em loco mesmo, nós temos uma sala de procedimento no Júlia Ferreira. Então, todos os procedimentos que são a nível ambulatoriais que nós chamamos, que a gente faz sob anestesia local, o paciente que não tem comorbidade, são realizados procedimentos lá e muitas vezes esses procedimentos são câncer de pele que a gente consegue tirar do meio de circulação desses pacientes da região. Olha que bacana, no próprio município. Vamos fazer uma pausa aqui, eu volto já para conversar. Estou conversando com o Dr. Fabiano. Dr. Fabiano é médico, todo mundo conhece, tem muitos anos atuando na nossa região, né? Um médico que, apesar de ser baiano, né, é um alagoano, isso não há dúvidas, e o próprio povo de Alagoas confirmou isso quando o elegeu mais de uma vez vice-prefeito e depois prefeito do município de Pariconha. Falando nisso, por ser político também, daqui a pouquinho nós vamos arrumar a oportunidade de falar um pouquinho também sobre a política, né? Porque Tony está aí no seu segundo mandato e com isso abre-se espaço, né, para conversar sobre a sucessão. Quem seria a sucessão? Porque lá atrás o Fabiano também teve que pensar na mesma coisa que o Tony pensou, né? Na sucessão. E aí a gente conversa daqui um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos concluir o assunto sobre, né, os procedimentos dermatológicos daqui a pouquinho e a gente entra nesse papo aí político, tá? Segura aí, vem comigo. O povo nunca teve tanta vez e voz. Tribuna Popular, o programa que todo mundo ouve. A mais ouvida. Tá na Correio, a mais ouvida. 91.9. Rádio Correio.
O Supermercado Adriele avisa pra você e quer comprar na maior facilidade e aproveitar as grandes ofertas que tem todos os dias pra você no supermercado, onde todo mundo economiza. No Adriele temos vários setores para sua comodidade. Temos frutas e legumes super selecionados. E no nosso setor de frio não falta nada. É completo. E você pode fazer o seu cartão Adriele com CPF, RG e seu comprovante de residência. Aberto de segunda a domingo e os feriados. E a mais rápida entrega da cidade. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Eldorado. Supermercado Adriele. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso, sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não vire uma chaleira. A você aí ligado na Mais Ouvida, ó, daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias no Tribuna Popular. Sai daí não, vem comigo. Pra abastecer o melhor lugar, todo mundo sabe, abastece lá. Álcool, diesel, gasolina, lubrificação. Tem troca de óleo, tem mais opção. Bom atendimento, vai lá comprovar. A cidade inteira abastece lá. Abasteça nos Poços da Pedra, porque tem rigoroso controle de qualidade. Localizados na rua Floriano Peixoto Centro, em frente à Pousada da Pedra, no bairro Campo Grande, no bairro Pedra Velha e na Praça Tamarineira. E Posto 5, Rua Benedito Lisboa, 108, bairro Palmeirão. Abasteça nos Poços da Pedra e pague à vista ou com os cartões para 30 e 60 dias. Todo mundo sabe, abastece lá. Tribuna Popular, aqui você tem vez e voz. 11h53. Só quem fala a linguagem do povo e dá espaço pro povo Só você pra resolver, JC. tem o direito de ter a maior audiência do rádio. A maior audiência do sertão. A maior audiência da internet. Rádiosnet. Aplicativo Correio Delmiro. TikTok, YouTube e Instagram. Super conectada com o povo. Super conectada com você. A mais ouvida no rádio e em todas as plataformas digitais. As tecnologias digitais não nos deixou pra trás. Nos colocaram na frente. O meu nome é Correio FM e eu sou a mais ouvida. A notícia é dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. Sofrendo com azia, queimação, refluxo ou má digestão? Conheça o chá Acabe, um composto natural de ervas concentradas que alivia os desconfortos digestivos rapidamente, te proporcionando poder comer de tudo e ainda auxilia no controle da pressão alta, diabetes e do colesterol LDL, te ajudando assim a ter mais saúde e qualidade de vida. E para quem não gosta do amargor do chá Acabe tradicional, chegou o chá Acabe Absolute, que contém os mesmos benefícios, mas com um sabor suave e agradável. Chá Acabe tradicional e chá Acabe Absolute. Duas versões, um só objetivo, seu bem-estar. Chá Acabe original, só da Natubio e não aceita imitações. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. Opa, vamos lá, minha gente, vem comigo, continuando aqui, né, na Mais Ouvida, às 11h55 agora. Eu continuo aqui, tá aqui no estúdio comigo o doutor Fabiano, né, a gente tá conversando aqui. Quem foi? Maria Elizabeth? Foi a Elizabeth, ela mandou um texto aqui, mas só chegou a última parte do seu texto, viu? Ela diz, corrigindo, e ela super indica o quê? Por favor, manda o restante do texto, só chegou uma parte, tá bom? Tá aqui interagindo. E a turma que está pelo WhatsApp participando também, muito obrigado pela audiência.
tá aqui, né? São áudios, né? Eu vejo depois, tá? Eu vou voltar aqui para nossa conversa. Lembrando, você está assistindo aí, está podendo ver. Se não está podendo ver, liga aí na sua TV que você vai ver o nosso programa, tá? Vai ver aqui, inclusive, doutora Fabiana aqui comigo, conversando. Dividindo já a tela comigo aqui, conforme você está vendo ali no nosso retorno, tá? Bom, então, doutor Fabiano, a gente viu aqui o seguinte, no bloco anterior falamos da importância desses procedimentos cirúrgicos, eliminando mesmo, né, o câncer da pessoa, dando para a pessoa a oportunidade de dizer: eu estou curado, eu estou livre, vou me cuidar, né, para que não haja o retorno. E isso sendo ofertado, no caso de Pariconha, no próprio município, aqui em Delmiro Gouveia, num convênio, numa parceria, né, sendo realizado lá em Paulo Afonso. E, além disso, os atendimentos que são feitos, né, que orientam as pessoas a se cuidarem, né? Além daqueles que são mais eletivos, né? Os atendimentos. Então a gente viu tudo isso e viu também que há uma incidência maior nos homens, não que as mulheres estejam livres, e que na maioria das vezes o procedimento cirúrgico já traz a cura para a pessoa. Vimos também o seguinte, que tem a questão da genética, como qualquer outro câncer, né? E agora eu queria, baseado nisso, fazer uma pergunta além da genética, né? Que tem essa questão da pessoa que trabalha na roça, né? Está mais exposta, o mototaxista, né? Que está ali com o braço estendido, o motorista de carro mesmo, né? Está ali com a mão no volante e o sol pegando. A gente falou da doença em si, do procedimento cirúrgico, mas existe também o que é muito importante em qualquer área, né, de doença, que é a prevenção, é não pegá-la. E aí eu queria saber quais são suas dicas para as pessoas evitarem, assim, né, ter um câncer de pele. Então, como você falou, a genética ela é super importante, né, nesse contexto de ter ou não câncer de pele, e a fotoexposição, né, a não fotoexposição, ela é importante para que aquele paciente que tem um fototipo de pele tipo 1, tipo 2, uma pele mais clara, ela possa vir a desenvolver esse câncer de pele. Então a proteção através do protetor solar, ela é de fundamental importância, né? Porque às vezes, né, Jota, a gente sabe perfeitamente, devido à correria da nossa população, né, do trabalho para casa, família, acaba passando despercebido, né, o próprio cuidado com a pele. Então a gente orienta, né, todo e qualquer paciente, principalmente aquele que tem exposição solar, que é o mototaxista, que é o motorista de táxi, de caminhão, enfim, o agricultor, né, principalmente, onde tem aquela exposição solar, né, que use o protetor solar. O protetor solar, é claro que existe classificação, um melhor, outro menos aceitável, mas o importante é usar. Usar e o retoque, né, o retoque que é feito a cada 3 horas, ou pelo menos no corpo, pelo menos umas 3 vezes ao dia. Se o paciente sai de manhã e só volta de tardezinha, que é na grande maioria dos trabalhadores de roça, ou mototaxista, enfim, que haja o retoque, principalmente nas áreas fotoexpostas, onde não tem a roupa, né, que esteja cobrindo. Então, se tiver condições, usar uma blusa de fotoproteção, aquelas blusas que geralmente usa para banho, né, é importante, principalmente aqueles mototaxistas que trabalham na exposição direta. Enfim, usar o protetor solar, desde um sandal até uma classe de primeira linha de protetor solar, é importante usar, né? Então, assim, eu digo que hoje em dia, se a pessoa puder comprar um protetor melhor, ótimo, mas aquele que não pode, usar o protetor que tem condições de comprar, mas que use e que retoque sempre durante o dia que estiver exposto ao sol. Então a prevenção maior para a exposição ao câncer de pele é o fotoprotetor solar e a não exposição diária do sol. Doutor, é muito importante também manter a procura pelo médico, né, pelo menos uma vez por ano, né? Claro, com certeza, né? Os pacientes que têm aquelas, como eu falei anteriormente, que tem aquelas manchas, que começam a aparecer alguns sinais,
ou que tem uma espinhazinha que parece uma espinha e que não cicatriza, ou tem uma feridinha que não é parece uma espinha, mas que fica ali só com aquela casquinha, né, para as pessoas entenderem num ponto de vista mais popular, informal, que tem realmente aparecido novos sinais, novas manchas. Sempre uma avaliação anual é importante, não só naqueles que têm apresentando esses sinais, como também nos pacientes que têm uma pele mais clara e tem muita exposição solar. Não que o paciente da cor negra, do paciente da raça negra, não tenha câncer de pele. Isso não é verídico. Mas a exposição solar nos pacientes de cor clara existe a maior tendência, né? E o olhar clínico do médico, seja lá de qualquer outro especialista, ele com certeza vai visualizar lesões na pele que, porventura, o paciente não tem aquele olhar treinado e não consegue detectar. Às vezes, com vários e vários casos, o paciente chega com a queixa de uma mancha ou de um sinal na pele. Para nós, enquanto atendimento, quando a gente vai avaliar, existe outra lesão, que aquela que ele falou não é nem tão importante para o câncer naquele momento, mas que a gente acaba encontrando, através da análise, da avaliação da pele, lesões que podem estar suspeitas ou até mesmo já com diagnóstico de câncer de pele. Minha gente, olha que bacana, nós estamos conversando aqui com o Dr. Fabiano. Para quem está mais tempo por aqui, sabe que ele é médico, dermatologista, cirurgião na área e tem ofertado o seu trabalho aqui mais, digamos, efetivo depois que terminou o seu mandato como prefeito em Pariconha, porque como prefeito ele não tinha nem podia fazer, estar à frente de suas funções como médico, né? E aí, com a prefeitura, né, ele não estando mais à frente da prefeitura, ele dedicou-se, né, à profissão que eu tenho certeza que o que está no coração, né? Ninguém vai estudar medicina para se aventurar, né? Certamente, acho que tem, e principalmente pelo feedback que o pessoal dá, é sua grande paixão. E aí está de volta, e aí foi para o particular, né? Uma clínica lá em Paulo Afonso, e veio para os municípios onde ele já tem o trânsito, né? O próprio Pariconha, aqui Delmiro Gouveia, Água Branca, poderia até estar em mais, né? Mas, obviamente, é Rojão. Então, eu vou aproveitar para a gente falar, doutor, sobre o Fabiano político. O Fabiano político também não desapareceu, porque a Pariconha, por exemplo, o Fabiano poderia simplesmente ir para a zona de conforto, ficar de boa. Talvez até nem trabalhar como médico, né? Mas alguém precisa trabalhar nesse país, pô. Aí foi que o Fabiano fez. Fabiano continua atendendo no município de Pariconha. Além disso, se faz presente na política de Pariconha, né? E isso a gente viu que participou com suas indicações, né, nos pleitos municipais para deputado. Manteve o seu vínculo político, não correu de Pariconha politicamente falando. Então eu queria saber, Fabiano, porque toda vez isso aconteceu contigo, né, que o prefeito chega no seu segundo mandato, olhar quem é o seu sucessor. Isso é a coisa mais natural que existe. E aí vários nomes surgem, né, ali dentro do próprio grupo, às vezes de fora, vai surgindo os nomes em busca do sufrágio, em busca do apoio, inclusive, do gestor. Eu queria saber de você, como é que você está nessa situação? Você pensa em voltar à prefeitura de Pariconha, pensa em disputar novamente? Você é pré-candidato a prefeito? Olha, Jota, eu confesso a você que, na verdade, já que você está perguntando, né, e Pariconha esse ano está um pouco atípico, né? As pessoas estão falando em sucessão de prefeito antes da eleição de governador, de deputado, de senador, etc e tal. Mas, assim, eu confesso que todas as pessoas que me conhecem sabem que quando eu terminei o meu mandato, eu estava já predestinado a continuar a minha carreira de médico, que na verdade nós estávamos enquanto político, né, mas médico nós seremos até Deus chamar. E não tinha assim uma grande intenção de voltar a pleitear um possível cargo político, né? Mas com o passar de uma campanha de Tony, onde a gente começou a visitar as comunidades, né, e frequentar as casas, e a receptividade que nós tivemos, os abraços, o acolhimento, isso nos fez
alertar aquela luz, aquele brilho político que a gente sempre teve, mais uma vez. Então, com esse despertar, no transcorrer da campanha de Tony, que nós já participamos aí já por 2 vezes, nós despertamos, juntamente com essa involuntariedade das pessoas, de o acolher, de estar ali presente, perguntando muitas vezes se algum dia votará, enfim. Claro que a gente nunca, nenhum gestor sempre foi 100%, né? As pessoas às vezes incorrem de querer trabalhar só apenas naquilo que certa vez foi aquele ponto negativo de uma gestão. Como toda gestão vai ter pontos positivos como ponto negativo, mas o carinho que eu tenho e sempre tive e vou continuar tendo pela comunidade de Pariconha, do município de Pariconha, ela sempre continuará, e o que for de vontade e a necessidade de nós estarmos aí pleiteando mais uma vez, a gente estará sim pleiteando uma pré-candidatura para prefeito posteriormente, né? Isso aí com certeza, em conversa com o prefeito Tony, né? Ele tem sempre a gente tem sempre abordado essa situação, que podemos dizer assim uma frase: só não apoiarei se você não quiser. Então assim, o prefeito Tony é um prefeito que realmente fez e transformou o município de Pariconha. A gente tem que dar justo, na infraestrutura do município é outra, depois que ele entrou, né? Juntamente com a parceria do governo do estado, com o senador Renan Calheiro, com o deputado Arthur Lira, com hoje ministro, o senador Renan Filho, enfim, o governador Paulo Dantas, que tem demonstrado muito apreço ao município de Pariconha e tem trazido Claro que isso não cai do céu se não tiver o prefeito, como o prefeito Tony, ir lá buscando, solicitando, requerendo ao governo do estado e a entidade federal. As obras não caem no município. Então, através do excelente trabalho que o prefeito Tony vem desempenhando, ele tem conseguido transformar a infraestrutura do município em um novo patamar, transformando até mesmo de uma cidade de pequeno porte a aparecer uma cidade de médio porte, né, com asfalto, com calçamento nas ruas, né, com pontos de ônibus. Enfim, isso é o trabalho exemplar que o prefeito Tony vem realizando. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa conversa aqui, né? O doutor Fabiano já esteve hoje no posto, já esteve atendendo gente aqui em Delmiro Gouveia, atuando como médico. Nós vamos fazer uma pausa rapidona aqui e quando eu voltar nós vamos falar o seguinte aqui. Nós temos na política de Pariconha, né, o surgimento de uma oposição diferente daquela que você enfrentou, que inclusive teve até o Tony como seu opositor em um determinado momento político. E nós vamos conversar um pouco sobre isso e sobre como você já vê a gestão. Isso a gente sabe que você está presente, você está acompanhando a gestão municipal, até porque o ex-gestor, ele não pode perder o fio da meada, né? Ele sabe que sempre tem alguém que pode fazer um governo melhor, sobretudo pelo ambiente político. Por exemplo, nós temos aqui em Delmiro o ex-prefeito Lula, que não teve a mesma oportunidade que está tendo Ziane, de ter um governador aliado. As duas últimas vezes que Lula Cabeleira foi prefeito, o governador não era seu aliado. E isso, obviamente, é horrível, né? Diferente de Ziane, que tem tudo, né? O Congresso Nacional, o governo, até presidente da República aliado. Aí fica realmente fácil de você correr atrás das coisas, né? A gente vai conversar daqui um pouquinho mais sobre isso. É rapidão, não muda aí não seja doido, a gente continua já. No rádio ou na internet, só da Tribuna, com J. Silva, campeão de audiência. Rádio Correio, a mais ouvida, 91.9 FM. Rádio Correio FM 91.9 FM. Rádio Correio FM. Quando
o assunto é saúde, não existe espaço para dúvidas. É preciso escolher qualidade, precisão e cuidado, porque a sua vida merece o melhor. É nisso que o São Lucas Diagnósticos, o maior laboratório do sertão alagoano, faz a diferença. Reconhecido com a categoria Ouro no Programa Nacional de Controle de Qualidade, oferecemos confiança em cada exame, segurança em cada diagnóstico. Porque aqui, o mais importante é você. Então, na hora de cuidar de quem você ama, não tenha dúvidas. Venha para o São Lucas Diagnósticos. Entre em contato agora pelo 99662-0222. São Lucas Diagnósticos. Porque cuidar da saúde é mais do que prioridade. É o nosso compromisso com você. São Lucas Diagnósticos. Responsável técnico, Dr. Rafael Toledo. CRBM 1556. Dica Posto Aline. Dica valiosa do Posto Aline: manter os pneus do seu veículo sempre calibrados é essencial. Pneus com a pressão correta garantem uma condução mais segura, melhor aderência ao solo e ainda aumentam a eficiência do combustível. Nós oferecemos um serviço de calibragem gratuita, realizado por nossa equipe especializada para que você possa desfrutar de todos esses benefícios. Venha nos visitar e deixe-nos cuidar dos seus pneus, garantindo sua segurança e economia. No Posto Aline, estamos sempre prontos para ajudar você a manter seu veículo em perfeitas condições. Posto Aline, bom pra você, bom pro seu carro, bom pra gente. A você aí ligado no rádio ou na internet, valeu pelo carinho, você tá ouvindo o Tribuna Popular. Aliás, a gente volta daqui a pouquinho. A sua conexão de internet só te deixa estressado? E o suporte técnico não funciona? Então vem agora mesmo para a Flash Network. A Flash Network é a solução que leva internet fibra ótica para a sua casa com planos a partir de R$70. Contrate seu plano através do 82981295589. Flash Network, sua internet veloz e você sempre conectado. Que a água transforma vidas, isso todo mundo já sabe. Mas com a tarifa social da Conasa Águas do Sertão, essa transformação vai ainda mais longe. Além de economizar, você e sua família continuam contando com água tratada, segura e de qualidade, todos os meses. É mais dignidade e saúde no seu dia a dia. Centenas de famílias do Baixo São Francisco, Agreste Sertão já vivem essa mudança. Agora só falta você. Conasa Águas do Sertão. Nosso compromisso é transformar o futuro. 12:14. A notícia dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. Estamos apresentando Tribuna Popular, o campeão de audiência com J. Silva. Curiando e aprendendo. Oferecimento Flash Network, sua internet veloz e você sempre conectado. Nós continuamos a conversa já com o Dr. Fabiano, que está falando conosco agora sobre política em Pariconha. Olha, hoje vamos falar aqui no Curiando e Aprendendo do café. Eita, porra, diga aí, logo o café, você vai ficar entusiasmado em saber novidades sobre o café. O café que é o Coffee Arábica. Ele saiu da Etiópia para conquistar os 5 continentes e é o companheiro das manhãs, das tardes de 80% dos brasileiros. Se sua ação, a sua ação é medicinal, sim. Olha só, o café é um grande estimulante do neurotransmissor chamado dopamina. Olha só, a dopamina ela serve para ligar uma célula à outra, tá? E além de nos dar entusiasmo, força e disposição, ele também é responsável por controlar os movimentos voluntários do corpo. Quando está ausente de forma crônica, como na pessoa que tem Parkinson, acontecem os espasmos involuntários e a rigidez dos músculos. Pois bem, o café, quando ele é consumido de forma correta, tem o poder de te inundar de dopamina. Um estudo realizado pela Escola Paulista de Medicina mostrou que as doses de café terapêutico trouxeram resultado em 45 dias. Para chegar aos resultados, os pesquisadores avaliaram ratos catatônicos, ou seja, que estavam em estado imóvel. E olha só o poder da planta medicinal.
a cafeína natural utilizada foi capaz de bloquear o efeito até mesmo do medicamento que havia deixado os animais em estado vegetativo. Mais um indício da força da planta medicinal quando ela é comparada ao químico, tá? Lembrando mais uma vez, tá no químico? Não para, pelo amor de Deus, para tomar café, né? Você conversa sempre com seu médico, por favor. Outro estudo realizado por universidades dos Estados Unidos, Áustria e Alemanha, também confirmaram, sabe o quê? O aumento da dopamina após o consumo da cafeína. O café, entre outros benefícios, né, que ele traz para o cérebro, diversos estudos comprovam uma melhora na performance cognitiva e também psicomotora do consumidor. Energia, capacidade de concentração, desempenho em tarefas simples, vigilância auditiva e a diminuição da sonolência e do cansaço. Além disso, o café ele é o quê? Diurético. Se você não ultrapassar as doses de 5 xícaras diárias, ele ainda pode te auxiliar no controle da hipertensão. Sempre é bom lembrar que a dopamina é a substância do cérebro responsável pelo quê? Pelo prazer, tá? Então, se ela estiver em dia, você também pode ter mais satisfação sob os lençóis, olha aí. Tomar um cafezinho, ser feliz, né? Agora, tem gente que é amarga, não tem café do mundo que resolva o problema, né? Então, olha, o poder terapêutico do seu café, ele pode ser alterado se você fizer besteira. Por exemplo, não é qualquer café que você deve tomar. Na verdade, você tem que procurar um café de qualidade, que tem gente tomando aí borra, né? Tomando restos do grão do café, e não é necessariamente o café. Café bom mesmo, de verdade, você tem que saber escolher, tá? Não é qualquer café e também não é de qualquer jeito que se prepara um café. Por exemplo, você pega o café e bota meio quilo de açúcar dentro. Ou seja, você lascou com o café. Você acabou com praticamente a maioria dos benefícios do café. Então, 80% dos brasileiros, diz uma pesquisa que foi feita lá em São Paulo, consomem açúcar e na maioria das vezes fazem o café perder toda a sua qualidade com o açúcar, transformando o café num grande doce. Então, cuidado, escolha um café de qualidade, faça isso, tome café, também não é para você viver enfiado no café direto. A dica é 5 xícaras pequenininhas ali, para você só melar o bico mesmo, tá? E você pode substituir o café por canela, né? Você pode procurar uma outra substância ou comer alguma coisa saudável ali junto, combinar, né, com o café. Outra coisa, nada de ficar colocando água no café, gente. Não, vou esfriar o café rápido, aí mete um monte de água dentro do café. Você tirou ali parte da qualidade, né, daquela porção do café que você fez, tá? Então, o café também deve ser evitado por algumas pessoas que têm ansiedade aguda, sensibilidade à cafeína e alguns estágios da menopausa, beleza? Outra coisa, e aqui a dica de ouro do nosso Curiando e Aprendendo. Procure sempre um nutrólogo, tá? Ou uma nutróloga. Ela vai te dar a melhor dica, a melhor orientação sobre qual café e como tomar o bendito do café. Beleza? Se cuide! Você ouviu o nosso Curiando e Aprendendo. Curiando e Aprendendo. Oferecimento Flash Network, sua internet veloz e você sempre conectado. O povo nunca teve tanta vez e voz. Tribuna Popular, o programa que todo mundo ouve. Tá na Correio, a mais ouvida. 91.9 FM. Grupo Senhor dos Passos de AA. Reuniões,
terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 20 horas. Endereço: Rua Rui Palmeira, próximo à Escola Afrânio Lages. Coab Velha, Delmiro Gouveia. Apoio Rádio Correio. Ei, meu carro tá esquentando, e agora? Calma, procura a oficina de radiadores Bom Jesus e fica frio. Mas ele só mexe com radiadores? Nada disso. Além de reforma de radiadores de todos os segmentos, também trabalham com turbinas e radiadores sob medida. E se o problema for no sistema de arrefecimento? Também cuidam disso. Sem falar na produção de água desmineralizada perfeita para lojistas e mecânicos. Experiência conta, né? Com certeza. São mais de 40 anos de excelência no que fazem. Onde eu encontro? Rua Mascarenhas de Moraes, 906, no bairro Eldorado, em Delmiro. Ou chama o Canelinha, no 82-99645-5425. Partiu resolver, antes que não pra vir uma chaleira. Não mexa aí na frequência, deixa de doidiça. Não tire do aplicativo não, a gente volta já com Tribuna Popular. 12:22. A notícia dita de um jeito que ninguém tem coragem de dizer. Tribuna Popular com J. Silva. J. Silva. Você está ouvindo Tribuna Popular. Aqui você tem vez e voz. Vamos lá, minha gente, vem comigo. Desculpa. Eu tenho aqui a Maria Elizabeth. Parabéns ao doutor Fabiano. Deixa eu cortar primeiro aqui para mim. Isso, como diria... Toda vez eu esqueço o nome dele. Eu li o livro dele e eu só chamo ele de Corta para mim. Mas Marcelo Rezende, né? Livro bacana, recomendo, sobretudo para quem é da área da comunicação. Olha só, a Maria Elizabeth, né? Parabéns ao doutor Fabiano, um ótimo médico e cirurgião. Já fez 2 cirurgias em minha irmã, eu super indico, disse ela. O resto da mensagem que eu não tinha visto, eu achei, ó. E ela disse mais aqui.
eu tenho um pequeno carocinho nas costas, não sara. Eu tenho histórico na família, então isso é um risco? Uma pergunta na área da saúde para o doutor Fabiano. Isso é um risco? Tem um carocinho e nunca sara esse carocinho nas costas dela. Olha, precisa ser realmente avaliado, né? Se não tem, pode ser um cisto sebáceo que esteja inflamando ali e não está cicatrizando porque ainda tem a secreção interna, aí precisa fazer uma pequena cirurgia para retirar essa cápsula e cicatrizar, e aí será cicatrizado. Mas de qualquer forma pode ser um cisto sebáceo inflamado, como pode ser uma outra coisa que eu não posso dar uma percepção agora porque realmente precisa de uma avaliação. Mas inicialmente, falando de carocinho, pode ser um pequeno cisto sebáceo inflamado. Aí, se fosse o sebáceo inflamado, uma lesão benigna, né? Um acometimento benigno, que não é câncer de pele, mas que só resolve fazendo um procedimento cirúrgico. O Carlos Alberto é o Carlão, lá de Campinhos. Ele disse, Jota, café amargo é bom para limpar o fígado, está dizendo ele. Ó. E disse que ele sabe do que está dizendo, diz que tira, sim, pedras, né? É aquela questão diurética, né? Que a gente falou agora há pouco, sobre o café. O café pode ser um santo, mas pode ser também ruim. É como qualquer outra coisa, né? Depende muito do uso, tá? De como você faz o uso, melhor dizendo. Quem é mais ali? O pessoal nos comentários. Lembrando, gente, quem perdeu essa entrevista, ela continua disponível para você no YouTube, em toda a internet, né? Maria de Leusa está por ali. Maria de Leusa é do nosso querido Pariconha, né, Maria de Leusa? Tá aí. Aqui está em Maceió agora, residindo por lá. Como muitos pariconhenses, né, que foram para Maceió e ficam fazendo esse intercâmbio. Pariconha que é uma terra também de grandes chefes, tá? Só para deixar claro. Você que acha que é a terra só indígena, o próprio fato de ser indígena traz também, remete à culinária. Bom, doutor Fabiano, voltando aqui para a questão política lá de Pariconha, nós temos um município bom de se viver, tanto é que a gente tem um município que bate recorde toda vez na não violência, né, letal, que tira vidas. Um município bom para passeio, um município que tem história também, um município que começou a ser interligado por rodovias lá atrás, inclusive quando você era vice-prefeito, houve várias melhorias. Como prefeito, você também trouxe a reconstrução, né, do acesso à cidade, e agora o município ganha outros acessos que são importantíssimos para a cidade. É um trabalho que é feito através das parcerias políticas. Nós vamos ter agora, no ano que vem, um pleito, né? E neste pleito, normalmente, os políticos utilizam-se para mostrar que tem apoio, né? Que pode repassar, que é difícil, né? Uma coisa bem difícil repassar voto, e que pode repassar. Como é que você tem se alinhado lá? Porque você é um político que tem as suas parcerias políticas independentes da de Tony e às vezes são comuns. Você fica com o apoio no grupo mesmo do Tony, vai divergir um pouco, apoiar ali um outro? Como é que você se decidiu por lá? Não, com certeza, né? Todo o trajeto político que a gente perpassa dentro do município de Pariconha, sempre nós fazemos em conversa com o prefeito Tony, né? Eu não estou em mandato, né? Quem está em mandato é ele. Então essa parceria ela vem desde anteriormente, quando assim eu era prefeito e apoiei para prefeito, e a gente vem conversando de forma... prefeito Tony é um parceiro muito grande, um homem de bem, um homem sério, cumpridor daquilo de palavras. Então, enfim, a gente vem sempre conversando. Então a parceria que nós temos é sempre caminhar junto, né, com os candidatos na próxima eleição, não só para deputado estadual, deputado federal, senador, que vai ter duas vagas. Então isso existe o pleito hoje em dia já do Renan Calheiro, que já está como senador e vai pleitear uma reeleição. Existe hoje o pleito que hoje o deputado federal do Arthur Lira, que está pleiteando posteriormente a uma pré-candidatura ao Senado. Então, isso tem o deputado federal Max Beltrão, enfim,
tem o deputado Inácio Loyola. Então isso é uma conversa em harmonia entre eu e o prefeito Tony, onde com certeza a gente marcha junto, né, nas eleições do ano que vem. Isso é importante porque grupo não diverge, né? Pode ter uma opinião diferente, mas quando a maioria decide, né, vai todo mundo junto ali. E você falando que não tem mandato, mas obviamente existe sua importância política. Não teria sido prefeito 2 vezes, com a votação, né, que você teve, e não teria sido vice, né, não seria um nome de vice importante se você não fosse um político importante para os pariconhenses. Isso você mesmo sabe. E o próximo pleito, né, nós temos o quê? De oposição, hoje, o nome que é a famosa oposição natural, né? Ela existe ali. E existe o voto que é dela, independentemente de quem seja o nome, né? Alvoni está em outra reza. Então ele saiu ali daquele hexa, né, de perder a eleição em Pariconha, e preferiu ficar de um lado vencedor, né, para acabar com esse negócio só perder. Não sei quais os planos dele, né, mas na oposição você tem o Pedro, né, que é hoje o nome natural da disputa. Surge um outro nome ali, mas é o Pedro. Eu queria saber o seguinte, porque o Pedro, o pessoal dizia, 2.000 votos. 2.000 votos, passou um pouco, né? Foi um pouco mais para cima, apesar da gestão do Tony, a gestão bem avaliada, 80% de aprovação. Como é que você tem avaliado? Porque na sua época a oposição era assim também, né? Apesar de sua avaliação, do seu bom governo, no final das contas a oposição tem lá aqueles pelo menos 30%. Como é que você avalia isso? Olha, naturalmente, dentro do município de Pariconha, nós temos uma oposição em torno de 30%, 32%. Né? Hoje, o último candidato à oposição foi o Pedro Pereira. Né? Então, assim, a gente consegue, porque em política a gente não pode subestimar ninguém. Não mesmo. Não é verdade, né? Porque política só se conclui quando fecha a última urna. Uhum. Né? Então, assim, a política ela é um dia a dia, é o trabalho árduo, mas o dia a dia, e galgando sempre cada degrau e sempre subindo, tentando chegar nos objetivos que é da grande maioria. Então, é isso que é a política, né? A gente não pode subestimar ninguém, né? Mas o grupo, o Tony, o prefeito, o grupo de Tony, todos nós estamos preparados, né, para poder estar disputando, seja lá quem for da oposição, né, no futuro pleito, né, porque ainda, mesmo que estejamos falando sobre sucessão a prefeito, ainda é muito cedo, mas porque ainda vem governador, senador, deputados. Tá falando de 28, né? Estamos falando de 28, né? Mas assim, o grupo Tony é sólido, né? É um grupo grande, onde tem cada vez mais agregando. E também, por fora isso, nós estamos também conversando com outras lideranças, né? Que porventura também era oposição, hoje passa a ser situação, e conversando para fazer com que o objetivo não seja um objetivo particular, mas o objetivo seja as políticas públicas do município de Pariconha. Então, nesse intuito, nós estamos conversando com várias lideranças, vários correligionários, vários cabos eleitorais, ex-candidatos a vereadores, enfim, para que a gente possa cada vez mais agregar mais ainda e ampliar o grupo do prefeito Tony, para que tenhamos uma grande maioria e, se Deus assim permitir, e o povo, uma eleição sucedida no próximo ano. Bom, dentro do próprio grupo de Tony também surgem outros nomes, como surgiu no seu também, na sua época, né, de sucessão. E são nomes de pessoas que estão ali lançando-se, se colocando à disposição, né? Uns vão dizer, se eu não consigo pelo menos encabeçar uma chapa, eu vou pelo menos tentar compor, né? E nós sabemos que a escolha de um vice, né, não é uma escolha que se dá assim, de maneira banal, né? É uma coisa que deve ser muito bem feita, porque muitas candidaturas já foram sepultadas por conta da escolha de um vice ruim, né? E aí eu queria, baseado nisso, saber como é que você está também vendo isso, porque você é um
político, né? Você tem a história política de Pariconha e alguns dos nomes que estão sendo lançados dentro do grupo, inclusive para disputar a oportunidade contigo, são nomes que não tem vínculo, ou tem vínculo, mas não é um vínculo assim que poderia disputar contigo uma vaga aí. Como você disse, ninguém pode ser subestimado, né? Todo mundo tem aí o seu apoio, tem seu grupo, tem seu voto, né? Mas dentro do grupo tem talvez mais nome hoje do que na própria oposição, né? Ali. Verdade. Como é que você está fazendo com isso? Levando na esportiva, pela experiência política? Olha, eu sou uma pessoa muito reservada e tenho cautela naquilo no meu dia a dia, né? Hoje a liberdade e a democracia, ela dá o direito a qualquer um querer ser candidato, a seja lá qualquer cargo público, inclusive a prefeito, como é o fato em questão. O certo mesmo, Jota, não era para que tivéssemos conversando sobre sucessão de prefeito nesse momento, né? Como eu disse anteriormente. Mas aí as pessoas começaram a conversar sobre sucessão política muito cedo, muito precoce, né? Então acho que o político experiente, ele tem que dar passo com as próprias pernas no momento certo, tá? Então, assim, o momento certo hoje de conversarmos sobre as sucessões, as reeleições a Senado, a candidato ao governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, os 2 senadores que nós iremos apoiar, e ao presidente e ao governador do Estado. E mostrar a força política. Né? E isso é realmente o momento de estarmos conversando sobre isso, né? Porque não falar de forma antecipada e precoce, que é um direito, eu volto a dizer, é um direito de cada um, mesmo de forma precoce, falar sobre sucessão a prefeito no município de Pariconha, mas é um momento ainda muito cedo. Volto a dizer, anteriormente não estava com essa intenção, já há uns 4 anos atrás, de fazer novo pleito à Prefeitura de Pariconha, mas o acolhimento, né, da senhora, das mães de família, dos pais de família, me colocaram essa luz para estar pleiteando mais uma vez. Então, podemos dizer assim, não quero ser... Eu posso dizer que eu sou pré-candidato a futuro a prefeito de Pariconha. Então, não é o querer ser, eu sou pré-candidato. Então, é claro que o consenso é importante, né? A discussão saudável, o diálogo entre o grupo é importante, é com isso que a gente vem conversando e vai começar a conversar a partir dessa semana e na outra semana. Então, a gente tem que valorizar todos que estão querendo ser, né? Porque todos têm sua capacidade, todos têm seu serviço a prestar à população. Então isso a gente não pode renegar nem subestimar ninguém, né? Então as pessoas são todos colegas, amigos. Eu não vejo isso como disputa. Agora, no momento certo, nós iremos conversar, né, junto com o prefeito Tony, que é o chefe, é o líder do nosso município, do grupo, para que a gente possa realmente entrar num bom senso e num consenso. Posso dizer hoje que eu sou pré-candidato a futuro a prefeito, né? E aos que querem ser, né, a gente vai conversar e vai dialogar e tentar achar um bom senso, um melhor bom senso comum. Dentro da uma questão já que está falando em política, né? Existe muito comentário, e aí quando se começa a falar de forma precoce sobre sucessão política a prefeito, começam as falácias também, começam as invenções, as invenções de que eu estou inelegível. Então eu gostaria de dizer a toda a população de Pariconha, inclusive vou deixar disponível a vocês, Jota, no seu WhatsApp, mas isso é público, né? Eu tenho todas as certidões negativas, sem nenhum problema. Então, assim, as pessoas começam a falar isso, né? Fabiano não vai ser candidato porque está inelegível. Então, isso é mentira, isso é uma falácia, né? Eu estou elegível, sim, e até que se prove o contrário, estou apto a
pleitear uma pré-candidatura a prefeito em 2028. Então, assim, e também hoje, esses últimos 15 dias, as pessoas ligando e conversando comigo, e Fabiano, e essas enquetes, não sei o quê, né? Essas enquetes. Falei, olha aí, gente, tenha paciência, né? Mesmo porque a gente tem que falar isso para toda a população. A enquete, ela não tem uma finalidade de pesquisa, de avaliação. Ela é uma avaliação conforme esteja sendo induzida, né? Por exemplo, né? As pessoas tiraram muito tempo para mandar links para vários grupos de WhatsApp. E isso é natural. Como eu não tenho, felizmente ou infelizmente, não discordando quem faz isso ou deixou de fazer, né? Mas eu não tenho tempo para poder ficar mandando um link para ninguém, vota em mim, enfim. Fazer campanha. Fazer algum tipo de pré-campanha para uma enquete sair satisfatória. Então é óbvio que a enquete que saiu, as enquetes que saíram no município de Pariconha, nos grupos dos WhatsApps, elas não estão favoráveis à minha pessoa, porque elas, por exemplo, o que é que a enquete quer dizer com esse tipo de que foi feito, né? Várias pessoas mandando links, onde pessoas que moram fora do município, que não votam em Pariconha, puderam votar 1 ou 2 vezes, enfim. De 100 pessoas que a pessoa que esteja interessada manda para um grupo de WhatsApp, se der um exemplo, um percentual de 60 a 44 ou 55 a 45, ele só quer dizer que daquelas 100 pessoas que aquela pessoa achou que poderia ter o voto daquela pessoa, quer dizer que 60 pessoas apenas poderia votar nele. E os outros 45 votaria em mim, quando se retrata com a minha pessoa na enquete. Então, só quer dizer isso. Então, é mais uma frustração, né? Porque se eu mando para 100 e achando que 100 ia votar e 45 não vota, significa que a gente não tem, que aquela pessoa não está tendo a aceitação naquelas 100 pessoas. Então, isso que é a reflexão e é o diagnóstico das enquetes. Porque se fosse uma enquete de forma aleatória, que ninguém estivesse sabendo, né? Podia ter uns 5% de precisão, de cunho de pesquisa. Mas não tem, respeitando ao blog, ao site que fazem isso. Isso é uma coisa costumeira que acontece em todas as eleições, em qualquer site. Não discordo nem concordo sobre esse feito, mas é isso. Né? Nós trabalhamos de forma mais cautelar, nós trabalhamos cientificamente, nós trabalhamos com pesquisa, né? As avaliações realmente científicas, onde a gente possa realmente ter uma avaliação mais precisa do que a população realmente, que ela abaixo de Deus, é soberana, é Deus e o povo que realmente é soberano em dizer quem vai querer, quem realmente quer para possível pleito lá, se pensar em 2028. Então, primeiro nós temos que falar em eleição de governo do estado, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente, para que futuramente a gente venha agregar e voltar a conversar sobre sucessão política do prefeito Tony, que tem feito um excelente trabalho e é um parceiro, e volto a dizer, se serei pré-candidato a prefeito de Pariconha, com certeza com apoio do prefeito Tony. Bom, gente, é isso, tá? Estou conversando aqui com o ex-prefeito de Pariconha, médico, né, doutor Fabiano, falando aí sobre as pesquisas, né, que virão no momento certo. Algumas são feitas para consumo interno e todas têm um controle científico, tá? As enquetes por si só, elas mesmas já se constroem, né? Elas são um mero levantamento, sem nenhum controle científico. Serve exatamente para esse momento aqui de uma pré-campanha, né? É o momento de algumas pessoas se divertirem, outras se iludirem, né? E outras de tentarem criar caso político, né? Porque algumas tentam passar enquetes como se saiu a última pesquisa, né? E nós estamos bem. Não é bem assim, né? Enquete é um mero levantamento, né? Se foi lançado, por exemplo, numa rede social, você faz a sua participação e vê a participação de outras pessoas, mas sabendo, não representa nenhum levantamento científico, é um mero levantamento, né? Ah, eu quero saber se uma banda vai ser boa para minha festa. Você faz um mero levantamento. Eu quero saber, por exemplo, se fulano seria um bom vice para fulano. Você faz um mero levantamento e aí
não necessariamente representa um cenário político, né? Agora, a verdade é, quem está ligado, quem conhece Pariconha, quem vai para Pariconha, quem está participando dos movimentos políticos em Pariconha, sabe qual é o cenário, né? Sabe o que é que está acontecendo. Fabiano não precisa se esforçar para ser pré-candidato, porque ele surge naquela figura do pré-candidato natural, né? Que todo mundo espera que seja. É o natural. Aqueles que não têm essa naturalidade vai ter que correr atrás disso, né? Já está na desvantagem, então tem que correr mais. E aí é mais enquete, é mais coisa para ir para cima, né? Então é desse jeito. Vamos ficar de olho, porque eu gosto dessa política antecipada porque ela diverte. Diverte sobretudo porque a gente está vendo, né? E é bom às vezes a gente ver o quanto algumas pessoas não estão iludidas, né? E isso é ruim. Eu vi uma pessoa que lançou uma pré-candidatura a vereador 4 anos antes. Eu disse, lascou-se. Esse daí acabou com qualquer possibilidade, né? E foi dito e feito. Não foi na ocasião. E quando foi, e foi de maneira correta, no tempo certo, quase chegou lá. Né? Faltou pouquíssimo, né? O cidadão aqui de Delmiro Gouveia quase chegou lá. Então, eu sei que sua experiência política permite que você fique tranquilo quanto a isso, obviamente vigiando, né? Porque as coisas também mudaram, né? Você teve umas 2 eleições que a rede social não interferia em nada. Você teve uma última que já teve uma interferência das redes sociais, né? E agora, meu amigo, é rede social interferindo em tudo, né? Verdade. Então tem que estar ligado realmente, e a sua experiência política te permite isso. Fabiano, eu quero te agradecer pela vinda aqui, nossa conversa. Eu estava com saudade já desses papos políticos, né? Sobretudo assim, com quem deixa a gente também falar, é importante. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Jota, e a toda a sua equipe aqui do Rádio Correios, do Tribuna Popular, e isso, mais agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando sobre saúde, falando sobre a minha área, realmente, que é a cirurgia dermatológica, dermatologia, e essa pincelada política onde foi dada aqui, realmente tudo se traz importante, porque por mais que a gente não esteja no momento certo, mas a gente não está como político, mas a política ela fica enraizada, né, no nosso contexto, no dia a dia, e isso. Sempre gostaria só de dizer que sempre estarei à disposição para o melhor que for possível para a nossa comunidade de Pariconha. Então, com certeza, em consenso, em parceria sempre com o prefeito Tony, nós iremos galgar passo a passo, degrau a degrau, até chegarmos ao momento que é os pleitos, não só do ano que vem, onde também pretendo me mudar para Pariconha, que eu saí de Pariconha recentemente, nos últimos 4 anos, né? E posteriormente chegar ao pleito para se conversar de fato e de direito no ano de 2028. Um forte abraço, muito obrigado pelo espaço e com certeza estarei sempre à disposição. Muito bem, gente, vamos lá, vamos cuidar na vida. Você que está aí, perdeu a conversa toda, está disponível 100% no YouTube, no TikTok, tá? Você vai lá, você acompanha e certamente o pessoal deve repercutir isso e você vai acompanhar aí depois, tá? Obrigado pela sua audiência, fica por aí, já tem Momento Esportivo por aqui.